formei na Universidade Severino Sombra, no Rio de Janeiro. Aqui deu problema para reaceitar. Vai. Eu formei e fiz residência médica em cirurgia geral. Minha primeira residência foi em cirurgia. Depois eu fiz endoscopia digestiva. A minha segunda residência foi em endoscopia digestiva, voltada muito para a parte cirúrgica, né? Procedimento, diagnóstico. Não sei se a Renata, acho que ela deve ter dado uma travada. Então, né, continuando, eu fiz uma faculdade muito tradicional, né, fiz uma residência extremamente tradicional, que foi a residência de cirurgia. Depois fui para a área de endoscopia, que também, né, foi uma residência bem intervencionista. Então, é engraçado, porque nesses 9 anos de estudo, eu nunca tinha ouvido falar de desbiose ou de microbiota intestinal, né? Não foi um termo que eu ouvi durante a faculdade e nem durante a residência de cirurgia geral e muito menos durante a residência de endoscopia digestiva. Então, o meu interesse sobre esse assunto começou a estudar quando eu fiquei doente, eu adoeci, tive uma tuberculose. Eu tive uma tuberculose e com isso eu fiz um tratamento intenso com antibiótico, fazendo ciclos de antibiótico, e eu acabei zerando a minha própria microbiota intestinal. E nesse meio período eu engravidei, né? Tive o meu filho mais velho, que quando ele nasceu de parto prematuro, de 33 semanas, e ficou internado na UTI durante um tempo, durante quase 20 dias. E o tempo que eu não estava lá tirando leite no lactário ou amamentando, durante o dia eu ficava com ele, nos intervalos eu tirava leite para fazer durante a madrugada. Então, no tempo que eu não estava lá, quando eu estava em casa, eu estudava sobre como minimizar os impactos da internação na UTI, né? O que isso poderia trazer para ele. E foi aí que eu comecei, na verdade... Opa! Deu certo? Olá, gente! Mil desculpas. Deu certo? Opa, peraí, Não travou. estava entrando e eu acabei de ver aqui no meu e-mail que tem várias tentativas de entrada no perfil. Então, acho que alguém... ele travou porque tem alguém tentando usar minha senha. Quer dizer que não tem a senha, enfim, não sei como funcionam essas coisas. Mas parece que é isso. Uau. Deu certo aí, gente? Tô na sua casa agora, doutora Ana. Vim com o meu perfil pessoal, porque realmente acho que o problema está no perfil de saúde ancestral. Você já se apresentou, todo mundo te conhece, você está na sua casa. Pois é, a maioria já estamos aqui. Estou contando para eles como que começou o interesse, na verdade, nesse assunto. Porque foram 6 Isso. anos de faculdade, né? Foram Uhum. 3 anos de residência em cirurgia, mais 2 anos de residência em endoscopia, e em nenhum momento eu nunca ouvi a palavra desbiose, intestino, microbiota, microbioma. Então, assim, é claro, eu não vou dizer o ano, porque acho que denuncia muito a idade, Qual o mas problema? Você é jovem, doutora. muitas coisas foram descobertas depois, né? Na época que eu entrei na Uhum. faculdade, foi em 2001, estava se começando a falar em projeto Genoma. E Em muita coisa, 2001, na verdade, doutora, Ana, eu terminei a faculdade em 2002. Então não tem problema você falar a idade, que eu tô bem na frente.
Pois é, quando eu saí da faculdade em 2007, já se tinha os resultados do projeto Genoma, e foi aí que, na verdade, Uhum. se começou o estudo do microbioma e da microbiota intestinal. Então, assim, Isso. muito conceito é muito recente. Né? Então, eu estava contando para o pessoal que, na verdade, isso não era algo comentado na faculdade, não foi algo comentado ou estudado durante a residência. Uhum. Mas eu tive uma situação pessoal de doença. O meu filho mais novo, mais velho, foi na época que eu estava doente, e eu creio que isso contribuiu muito, né? Porque uma das causas de parto, de prematuridade, tudo é a desbiose, né? A gente sabe disso. É a alteração de microbiota, principalmente de Uhum. microbiota oral, né? Que é a que está mais associado, tanto que hoje se fala em pré-natal odontológico, né? E nisso, meu filho internado na UTI, eu passava de 6 às 11 com ele no hospital, de 6 da manhã a 11 na maternidade, e das 11 às 6 da manhã estudando, me preparando para alta. Imagina, mãe de primeira viagem, Nossa, que difícil, né? eu me preparando para alta em Desafiador. seguida. Eu sabia que teria alguma repercussão, porque é antifisiológico você nascer às 33 semanas, você ficar internado na UTI. Então, eu fui Uhum. estudar como minimizar esse impacto. Como que eu poderia minimizar isso? Você imagina que o meu filho passou 17 dias banhando com clorexidina todos os dias, que é um antibiótico. Né? Sim. Então, ele saiu sem flora nenhuma do hospital. E então, foi aí que eu descobri o intestino. Foi aí que eu Hum. entendi todas as dificuldades que eu tinha, as dores, porque eu tinha feito um tratamento com antibiótico prolongado por conta de tuberculose, né? Então, Uhum. praticamente eu zerei a minha microbiota. E aí foi aí que finalmente eu conheci o intestino. Anos Olha que depois. maravilha. Para nossa Foi aí. sorte, né? E agora está na vanguarda, porque muitos médicos ainda não têm esse conhecimento, né? Ainda acham que é besteira ficar falando sobre isso. E a Com certeza. curiosidade que eu tinha também é como, porque assim, no nosso grupo, né, no nosso site, o nosso ponto em comum é que todos têm uma alimentação baseada em comida de verdade, muitos são low carbs, porque diminuem bastante o carboidrato, outros têm um pouquinho mais de carboidrato, mas baseado em raízes, né, as frutas mais doces. E como que você conheceu esse nosso mundo agora, da low carb? Da onde que veio o seu interesse? Por incrível que pareça, foi estudando introdução alimentar. Uhum. Rita, com certeza eu acho que ter zerado a minha microbiota influenciou na prematuridade e também no diagnóstico posterior do autismo do meu filho. Né? Então, isso é uma coisa Uhum. que eu não tenho dúvidas. Tá? Quando eu comecei a estudar introdução alimentar, eu fui muito para o que era fisiológico. Então, eu Uhum. respeitei o tempo dele. A gente começou a introdução quando ele já estava sentado, segurando o pescoço. Eu fiz a introdução participativa, o método foi BLW, né? Eu Uhum. entregava os pedaços de frutas, os pedaços de legumes, a carne, o pedaço de carne. Eu tenho fotos dele chupando costela de carneiro, né? Olha No lá, intestino. Jade. Então eu entregava essas coisas na mão dele, ele comia. Uhum. E nós, na época, eu tive a oportunidade de trabalhar meio período. Então, pela manhã, meu Uhum. marido ficava com ele, à tarde e à noite eu ficava com ele. Né? Meu marido ia para a faculdade e aí eu assumia tarde e noite. Então, eu tive a oportunidade, que eu sei que é uma coisa que foi um privilégio, que eu fazia todas as comidas do meu filho, todos os lanches, o almoço, janta. E ele não comia industrializados, não comia açúcar, era baseado em carne, fruta, legume. E fomos Uhum. assim até uns 2 anos e 3 meses, que foi quando eu comecei a introduzir alguns industrializados na dieta dele. Então foi aí que eu E houve comecei a estudar diferença de no verdade. comportamento? Assim, um pouco,
pouco. Na época, quando a gente parou o aleitamento, ele começou a fazer uso de fórmula infantil. Ele fez o uso de fórmula até mais ou menos uns 3 anos, que foi quando eu iniciei a dieta sem glúten, sem caseína com ele, né? E na época eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, uma das coisas que eu introduzi com ele foi a farinha integral. Então, ele comia derivados de trigo. Com 3 anos, a gente iniciou a dieta sem glúten, sem caseína. E foi um caminho sem volta, porque foi aí que eu comecei a conhecer a cetogênica. A gente fez ciclo de cetogênica com ele. Isso, a cetogênica a gente fez com 4 anos de idade que ele tinha. E todo mundo na família entrava, inclusive o caçula. O meu filho caçula entrava certo. porque tipo, é inviável você fazer um cardápio para cada pessoa, né? Convenhamos. Pois é, isso que eu ia perguntar. Todo mundo aí na sua casa come comida de verdade? Todo mundo come. Seu marido entrou nessa, então? O marido entrou. Assim, eu acho que o grande sacode aconteceu quando ele fez uma glicemia que deu um pouquinho alterada e meu marido é muito jovem para já ter esse tipo de alteração. Foi quando realmente deu o sacode e aí ele cortou muito os industrializados. Então, assim, a gente a questão do skin in the game, né? Hoje eu liberei o meu filho. Quando a gente cortou o leite, fez a sem glúten, sem caseína, ele teve um salto quântico na fala. Foi e em comportamento. É engraçado que a gente não tinha programado de falar sobre isso, né? Mas Pois é. os primeiros Não, mas avaliações por dele, favor. ele tinha um autismo moderado, ele não era muito funcional. E hoje ele é uma criança completamente funcional. E eu devo isso não só à dieta, como à terapia. A dieta, ela limpa o terreno para poder a terapia agir. Então, assim, eu sempre fiz os tratamentos preconizados, que foi a intervenção comportamental. Então, o René Filho, ele teve a época de fazer 8 horas de terapia por dia. Né? Então, ele fez muita terapia, fono, terapia ocupacional, fez fisioterapia, fez tudo. E suplementação e dieta sempre. E o salto dele veio com certeza com a dieta. Hoje, então, eu acho. Pode falar. hoje eu libero derivados de leite, principalmente fermentados, né? Os fermentados. Mas ele mesmo sabe que quando ele come muito, passa a dose dos fermentados, dá diarreia nele, faz alteração gastrointestinal. Então ele mesmo sabe. Pois é, né? Começa já a analisar, né? Começa a ter o autoconhecimento para poder acertar. Então, a alimentação tem impacto grande no intestino? Porque, assim, tem muita gente aqui que tá super expert, né? Que já tá no low carb há muito tempo, que já tá quieto há muito tempo. Porém, tem gente que ainda fica assim, né? Não, eu faço low carb para emagrecer, depois eu volto para a dieta tradicional. Mas, como é que fica? Essa mudança de alimentação ou alimentação que não seja baseada em comida de verdade altera muito o intestino? Na verdade, eu acredito que a grande explosão de doenças alérgicas, inflamatórias, autoimunes se deve justamente à nossa alimentação moderna. E é engraçado porque assim, as pessoas elas acham que comem variedade, mas quando você faz um questionário com elas, ou elas comem coisa à base de soja, de milho ou de trigo. Então, na verdade, não tem variedade. Tem diversas formas de preparação da soja, milho, trigo e gordura vegetal hidrogenada, né? Da gordura vegetal. Então, assim, é uma falsa liberdade alimentar. Né? Na verdade, eu vejo que normalmente são pessoas extremamente restritivas, né? Comem basicamente essas coisas, a base de sal, de soja, milho, trigo e gordura vegetal. E aí, o que acontece? Primeiro, porque nós temos aí uma gordura vegetal que altera a microbiota,
altera microbiota. Altera. Inclusive, por exemplo, o óleo de palma, que é um dos piores, está até associado a aumento de câncer de intestino por causa de alterações de microbiota, tá? Então, assim, a gordura vegetal também por conta do desequilíbrio ômega 3 e ômega 6, né? Que o ômega 3 ele é muito amigo da microbiota e o ômega 6 ele é no desbalanço, ele altera a microbiota. Então, praticamente todo alimento industrializado tem uma gordura vegetal. Seja para saborizar, seja para dar textura, né? Seja para conservar. Para conservar mais. E também para vício de paladar. Né? Você faz uma hiperestimulação do paladar. Glutamato monossódico, gente, glutamato monossódico presente em alimentos industrializados acaba com microbiota. Aí também. E é um neurotóxico, né? É neurotóxico e ele também afeta a microbiota. Glutamato, para mim, se você puder só tirar. Eu não quero mudar muito a minha alimentação, o que eu posso tirar? Então, por favor, pelo menos o glutamato é o mínimo que eu acho que você tem que tirar. E com isso, vai metade dos industrializados. Pois é, não, é essencial essa consciência de como a indústria deixou a gente refém, né, do paladar. Com certeza. Fora... Eu acho que a retravou. Fora assim, né? Fora que os conservantes, imagina que ele está conservando o produto na prateleira, alguns produtos são conservados por falta de contato com ar, mas a maioria também tem os conservantes que são antimicrobianos. E se eles são antimicrobianos, eles vão matar a bactéria do intestino. Fora que aí o paciente, né, ou a pessoa, na verdade, que tem um excesso de dieta com muitos carboidratos refinados, eles acabam tendo uma alteração porque a microbiota adora carboidrato refinado, né? A gente também, né? Se deixar. A gente também. E eu creio firmemente que a gente gosta porque a nossa microbiota gosta. Quando a microbiota está feliz, nós estamos felizes. Pois é, eu já ouvi dizer que tudo que de fato nos faz mal, especialmente para quem tem alergia não mediada por IgE, né, ou uma alergia por IgG, ou enfim, algo que não é detectável ainda, que tudo que nos faz muito mal é o que a gente mais gosta. Também. De paladar. Então, parece que tem essa conversa até de neurônio, né, pra gente, a partir do momento que entra no nosso paladar, parece que já se comunica e fala, nossa, esse daí eu adoro, come mais. Come mais, tem. Os nossos hábitos, eles também são modulados por conta da microbiota. Seja eles positivo ou negativo, tá? Então, acaba que isso gera um desequilíbrio muito desfavorável para o nosso intestino. Sem contar o meio ambiente que nós vivemos, que é rico em alumínio. Metais pesados. A epidemia de H. pylori no cidadão moderno, eu associo a hipocloridria. Tá? Você imagina justamente assim... Mas vamos voltar aqui, porque senão a gente vai para o estômago, aí a gente não chega na onde a gente quer. Não, a gente combinou com o pessoal. Tá bom, vamos lá então. O que eu queria falar, porque é uma dúvida assim muito frequente. Quem tem desbiose não entende direito o que é a desbiose, e tem muita gente que tem desbiose e não faz ideia que tem. Aí vem aqueles comentários, nossa, eu comi e fiquei parecendo uma grávida. Comi, parece que eu tomei... O homem fala, comi, parece que eu tomei aquela cerveja com a pança, né, empapuçada. Né? Tem dias que eu tô com diarreia, tem dias que eu tô com constipação.
Isso é da É, desbiose? Como que a gente pode identificar é o que uma que... Vamos explicar o que que é. A desbiose é uma alteração, seja na quantidade de bactérias, seja para mais, seja para menos, então altera o número de bactérias, ou uma alteração na qualidade, no tipo de Uhum, bactérias. Nós temos, por exemplo, o H. pylori. Ele é uma bactéria que está presente normalmente no intestino, porém não uhum. no estômago. Então, quando o H. pylori está presente no estômago, é uma desbiose. Na verdade, acho que a Entendi, desbiose mais olha. fácil das pessoas entenderem é essa. Né? Por exemplo, uma bactéria que não é daquela mucosa, não é para estar presente e está. E quando ele está presente, ele pode causar sintomas, né? E no caso da H. pylori, até algumas doenças. Então, assim, a desbiose é isso. Ou a bactéria que mora normalmente no intestino aumenta. Imagina que parece um cortiço. É um Uhum. prédio com várias famílias. Né? Nós temos cerca de 400, né, famílias ali morando, todo mundo em equilíbrio. Se uma família começa a crescer mais, vira máfia italiana, sabe? A família que domina todo mundo. E isso não é o saudável. O saudável é todo mundo crescendo em equilíbrio. Aí, quando um começa a crescer um pouquinho mais, os outros começam a liberar alguns fatores para diminuir aquela população e assim vai vivendo em harmonia. E fora Certo. assim, que nós temos locais. Intestino delgado é para ter uma quantidade pequenininha de bactéria. Se eu começo a ter muita bactéria no delgado, por exemplo, eu já entro no outro extremo da desbiose, que é a SIBO, que é o crescimento exagerado de bactérias no intestino Ah, delgado. Tá? Então, normalmente, o intestino delgado, ele é pouquinho. Você imagina que o aham. delgado é onde eu absorvo o nutriente. Se é onde eu absorvo o nutriente, a camada de muco que tem para proteger as células, imagina que isso aqui são as células intestinais, tem que ser fininha, para não atrapalhar a Uhum. entrada. Se a camada protetora é fininha, eu não posso ter bactéria aqui. Porque se eu tiver Hum, bactéria aqui, vai lesionar o meu intestino. Então, tem que haver esse equilíbrio que é muito tênue entre aham. as famílias que moram, a quantidade e o local. Então, a bactéria que está presente num local, ela pode ser patogênica se ela for para outro local. E isso Ah, eu acho que o e tem exemplo mais exame? fácil de entender é o H. pylori, né? Sim, e também a Cândida, né? Poderia ser A isso ou não? Pode. A Cândida é um fungo. Então, na verdade, entra no Hum, espectro da SIFO, né? Que é o supercrescimento fúngico. A Cândida, hum, ela mora comensalmente, principalmente, né, no nosso trato geniturinário. Porém, quando nós temos tanto uma baixa das bactérias boas que fazem parte da nossa imunidade, nós podemos, ou uma alteração, por exemplo, do ambiente, como a alteração do pH, nós temos uma proliferação desses fungos que vão causar candidíase. A ah, candidíase é olha um só. sinal de desbiose, porque se você tem uma mucosa com uma proteção adequada, não é para você ter candidíase. Então, se você tem candidíase, ou mudou a proteção do local, ou mudou o pH, que é muito comum, por exemplo, mulheres perto do ciclo menstrual, por conta da mudança do pH vaginal, apresentar episódios de cândida. É, ou quando tem férias, né? Quando muda a temperatura, fica usando biquíni, também a questão do Umidade, pH. aí a mudança é o local, né? E aí você pode ter uma diminuição dos fatores de defesa ou uma mudança do local onde ela está. E aí o sintoma da desbiose pode ser desde infecções recorrentes por causa da baixa da imunidade, a candidíase, a presença, por exemplo, de mau hálito, a fermentação excessiva, né, intestinal, Uhum. você come. Porque você imagina que no nosso processo digestivo não há produção de gás. Quem produz o Hum, gás é a bactéria, é a fermentação da bactéria.
Então, uma fermentação excessiva, aquela pessoa que solta muito pum, que tem um cheiro muito pungente, né? Que todo mundo, nossa, comeu um peixe podre. Isso aí é um indicativo de desbiose. A Uhum. diarreia, alternando com a constipação. Você pode ter tanto só constipação, quanto só a diarreia, quanto a alternância entre os dois. E alguns alimentos que são os que fermentam mais, inclusive, né, as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, muitas delas, na verdade, têm um quadro de desbiose não diagnosticado, e é muito parecido, porque você vai fermentar basicamente os mesmos tipos de alimentos. Então, os alimentos muito ricos em carboidratos estão na linha, e nesse caso, quando a gente tem uma alteração da microbiota para bactérias proteolíticas, você vai ter uma má digestão proteica também. Então, Olha assim, só, pode ou falar. seja, se a gente alterar a alimentação para aqueles que ainda não fizeram uma mudança de alimentação, já faz parte do tratamento da desbiose. Faz parte do tratamento de primeira linha da desbiose, porque não adianta fazer medicamento se ficar atacando gasolina no fogo. Então, a dieta, ela faz parte do tratamento de primeira linha. E nos casos menos complicados, a dieta é suficiente para fazer o tratamento. Porque nem Olha, todo mundo vai ter o quadro 80, alguns vão ter o 8. E esse 8 basta mudança da alimentação, né, para poder ter a melhora absurda dos sintomas. Por exemplo, um paciente que tenha intolerância à lactose, ou seja, ele não tem a enzima que quebra a lactose sobra no intestino. A sobra da lactose no intestino gera desbiose. Então, só cortando leite, você já vai tirar o fator que está predispondo à desbiose. Então, assim, todo intolerante à lactose, ele é desbiótico. certo. E aí, tem alguma coisa a ver com o leaky gut? Com o intestino permeável? A O leaky desbiose? Ou gut, são coisas distintas? eu costumo dizer que não existe coisas distintas. É uma roda, é um ciclo, né? Um puxa o outro. Porque tanto a desbiose causa o leaky gut, quanto o leaky gut vai piorar a condição da desbiose e você vira um ciclo vicioso. A ponto de você não saber o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? O leaky gut, por exemplo, você tem aqui, imagina que isso aqui, eu faço assim com os dedos, porque as células do intestino delgado, elas são assim mesmo, gente, elas são em forma As de minhas não dedo. eram, mas deveriam ser. Agora elas já Hoje estão assim, tão são bonitinhas. Não, tão lindas. bonitinhas. Então, essas células, elas estão extremamente aderidas, apertadas uma à outra, porque todo e qualquer processo digestivo se faz por eu escolho o que eu quero entrar, tá? Então, eu escolho o que eu quero entrar, para não entrar qualquer Tipo coisa isso, no meu né? intestino. Eu não Umas consigo ver, vilosidades, tá? assim. Ai, que pena, tá ruim, né? Tá, eu Eu não vejo seus consigo ver. desenhos nas suas lives, um dia eu vou aprender. Eu sou muito visual, então assim, eu preciso de auxílio visual, então eu sempre faço auxílio visual para os outros Que entenderem. ótimo. Então, assim, qualquer coisa que entre, eu escolho o que entra. Então, e assim, por exemplo, eu não digiro, eu não absorvo proteína. Eu vou absorver aminoácido. Eu não absorvo os carboidratos. Eu vou absorver a galactose, a glicose, né? E eu não absorvo a gordura. Eu quebro aquilo em ácido graxo. Então, eu quebro na Graças. menor parte possível para poder entrar. Quando eu tenho uma alteração aqui da microbiota e isso gera uma toxicemia, uma lesão local,
Ou então, quando, por exemplo, eu tenho uma doença celíaca e eu como o glúten e com isso eu gero uma reação imune e uma alteração da microbiota. Ou quando eu, por exemplo, como o, o acesulfame, que é um... Ai, acesulfame é um adoçante, né? É adoçante, Ah, sim. edulcorante, que Uhum. ele prejudica, na verdade, ele inibe a zonulina que está aqui e ele abre essas ligações. Então, assim, existem várias causas que podem estar levando a esse leaky gut, né? Que é o intestino permeável, ou poroso, ou vazante, né? Leak é de pingamentos. Então, Uhum. quando eu começo a Vazamento. lesar, essas células, elas começam a se separar. E quando elas Hum, se separam, eu começo a entrar não só o que eu quero, que entra ativamente, como começa a entrar o que eu não quero, por entre esse corredor que é criado. E uhum. essa entrada aqui de fragmentos proteicos mal digeridos, fragmentos bacterianos, os lipopolissacarídeos, tudo isso gera uma reação em cascata, uma reação inflamatória em cascata, que atinge não só o intestino, como todo o nosso órgão, todo o nosso ser, né? Nosso ser Olha. integral. Então, isso é causa de desbiose, né? Porque você ter uma alteração da parede intestinal não só causa a desbiose, como é causada pela desbiose. Então, a dieta é o tratamento essencial A para esses dieta casos. E o que mais? depende da severidade. Nos casos, se houver leaky gut associado, não adianta eu fazer a dieta sem reparar esse intestino. Então, eu Hum, precisaria fazer não só a dieta, como entrar, né, com um processo de reparação intestinal. Por exemplo, seja fazer uso de fitoterápicos, seja fazer uso de ah, alguns tipos de vitaminas que são que facilitam a reparação. E uhum, nesse período, o descanso que eu puder dar para o meu intestino, eu tenho que dar, né? Então, uhum. existem, assim, alguns suplementos que podem ser feitos. Uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo com os meus pacientes, por exemplo, é o caldo de osso. O caldo de osso é Hum, extremamente amigo do intestino, ajuda na reparação do leaky gut. Ele é rico em zinco, ele vai ser rico em aminoácidos, ele vai ser rico numa gordura boa, ele vai ser rico dependendo, né, do que você colocar ali, ele pode ter magnésio. Então, assim, são coisas que vão ajudar nessa reparação. Existem alguns aminoácidos que são necessários nisso, como, por exemplo, a glutamina, a uhum. leucina, né? Então, tudo isso são coisas que precisam ser repostas. E, normalmente, quem tem o leaky gut, ele tem também associado algumas deficiências nutricionais. Porque você Hum. imagina que aquelas criptas que eram para estar assim, estão tudo assim, né? Tudo É, cheio de inflamação. Então, eu não consigo absorver o que eu tinha que absorver e começa a entrar o que eu não quero que entre. Então, normalmente é. são pacientes que não absorvem principalmente as vitaminas lipossolúveis. Então, são pacientes que vão ter deficiências, por exemplo, de vitamina D. E está indicado uma reposição de vitamina D. São pacientes que, por exemplo, a vitamina A, que está muito associada a uma melhora de mucosa. São pacientes que vão ter Uhum. uma deficiência da vitamina A. E tudo que É, precisa cicatrização, né? para cicatrização e tudo que precise para fazer reparação celular, como por exemplo a vitamina C, né? Outra coisa também é o complexo B, a B12, Uhum. a B9, principalmente na forma metil, que é uma forma mais não só ativa, como Biodisponível. é biodisponível e não precisa, no caso do paciente ter
alteração genética, como por exemplo a alteração no MTHFR, não precisa ter esse tempo para fazer a conversão, né? Então, assim, Doutora, deixa eu só lembrar, reafirmar aqui para o pessoal, porque a gente que está acostumado, especialmente você que está acostumado, eu estou acostumada como paciente, né? Porque eu estou há 4 anos aí, no mínimo, tentando melhorar meu intestino, né? Mas, então, você citou a glutamina, a leucina, o caldo de ossos, e aí depois todos os micronutrientes, né? Também citou os ácidos graxos. Ou seja, estou lembrando para o pessoal que a glutamina, a leucina, o caldo de ossos são fontes de... para o pessoal não ter medo, para o pessoal achar que são proteínas, né? São proteínas, são aminoácidos que são pedacinhos pequenos já da proteína. Que muita gente fica com medo de comer proteína com desbiose. É o menor fragmento do aminoácido. É aquele, como imagina um colar de contas e cada continha é um aminoácido que se junta para formar uma proteína. A proteína é uma sequência de aminoácidos. Então, assim, isso é uma coisa assim, muito importante, porque a gente precisa ter não precisa ter medo não só da carne, né? Não precisa não ter medo, como também a gente teria que ter muito mais medo de comer um produto industrializado e nós não temos. E eu sei, e assim, é muito claro porque a gente sempre acha que se é adicionado é melhor. Então, quando você vai no mercado, tem lá adicionado com ômega, adicionado com fortificado com ferros, vitaminas. E a maioria desses alimentos fortificados é mal disponível. E eles fortificam porque eles retiram tudo no processo de industrialização. Então, assim, o que a gente teria que ter medo era disso, e ninguém tem. Pois é, e aí eu já conheci casos de pessoas que precisavam fazer um tratamento para desbiose, para o vazamento do intestino, né, o leaky gut, e aí foi passado para essas pessoas tomarem como se fosse uma fórmula infantil, porque é rica em proteína. Mas aí imagina, olha, porque carne apodrece, né? E, exatamente, maltodextrina, óleo de palma e todos o equitante, itante, sulfante, que tem os saborizantes, além da maltodextrina, ainda tem alguns adoçantes, né, que não são, como diria minha mãe, não são muito católicos, né? Não são. Sucralose. Né? A sucralose ela piora, inclusive, a desbiose. Ela diminui a população bacteriana, ela está associada a uma piora do perfil. E assim, o que é muito, muito engraçado, claro assim, existem alguns protocolos para pacientes que são o extremo, o 80, em que eles se alimentam apenas, por exemplo, com uma dieta elementar. Seria o mais quebrado possível, durante 3, 4 dias, que é para poder matar de fome. Você imagina que a vida da bactéria, a bactéria ela vive 2, 3 dias. Então, assim, 2 dias para a bactéria, nosso, tipo, 70 anos. 3 dias, elas estão, tipo, com 120 anos. Então, o pessoal dá uma fórmula que seria basicamente a base de aminoácidos e de carboidrato muito simples, que seriam de mais fácil absorção para poder matar as bactérias de fome. Isso, claro, nos casos mais graves, né? Tipo, no 80. Mas, assim... E não entrando no assunto, mas só citando, doutora, ou seja, fazer um jejum, então ajude no processo? Era justamente isso que eu ia falar agora. Ah, que ótimo. Então pode falar. O jejum intermitente ele é extremamente amigo do intestino. Né? Ele ajuda a manter o controle da população bacteriana. Quanto mais oferta de comida eu tenho, mais elas vão se multiplicar descontroladamente. Então, na verdade, a grande causa da desbiose é o excesso de oferta de comida que a gente dá para as bactérias. Entendeu? Então, quando eu restringo essa quantidade de comida por horário,
pode ser extremamente benéfico, principalmente para aqueles pacientes que têm sintomas relacionados à diarreia, distensão, a gases. Então, assim, essa população, principalmente, ela é extremamente benéfica. É aquela, assim, muda a história da doença, muda a cara do sintoma. A ponto de nem precisar entrar, em alguns casos mais tranquilos, com medicação. Basta diminuir a janela alimentar, a remissão dos sintomas. Então, assim, doutora, eu sou professora, né? Fui professora há muitos anos, então eu gosto de voltar nos pontos, porque eu sei que o pessoal escuta, mas às vezes não. Então, você falou, às vezes é importante o que a gente retira, certo? Da alimentação a causa, é o mais importante que a gente tira do que a gente acrescenta. Mesmo porque não existe alimento mágico, né? Então, assim, não adianta você usar a glutamina, não adianta usar vinagre de maçã, não adianta usar, Alex, o limão pela manhã, se a alimentação não estiver adequada, né? Uma comida de verdade, sem esses suplementos. E tanto que o jejum é curativo, né? O jejum é milagroso. Então não precisa acrescentar. Primeiro tira, né? Para ver como é que. Primeiro tira. Engraçado que sempre eu falo isso. Antes de começar uma orientação dietética, né? Que normalmente as pessoas me falam, doutora, eu posso comer e coloca aí o que você imaginar, tipo, desde chia, desde quinoa, aquelas coisas assim que são muito, muito fora da nossa realidade. Eu sempre falo assim, vamos tirar os refinados? Primeiro, vamos tirar tudo que é refinado. E aí, eu tenho 2 passos. Normalmente, eu retiro tudo que tem frutose adicionada de forma industrial. No primeiro caso, dependendo do sintoma, eu não oriento a retirada de frutas, legumes e verduras, né? Tipo, seria a frutose industrial. E eu recomendo a retirada de trigos e derivados. Na verdade, eu recomendo a retirada de grãos em todas as formas, como trigo, milho, soja, feijão, as leguminosas, né, o feijão. Outra coisa que eu recomendo retirar sempre é os óleos vegetais, que seriam aqueles que mais fazem mal para o intestino. Então, seria uma paleo. Normalmente eu não falo para o paciente paleo porque... Já tem preconceito. Isso, tenho preconceito. Mas seria uma paleo, que eu também retiro leite e derivados. Normalmente eu tiro por conta da lactose, que a maioria tem uma certa intolerância à lactose. Então, primeiro, sempre a dieta. Então, normalmente o que eu faço é essa retirada. E aí, se possível, mudar a panela de alumínio para panela, por exemplo, de inox, que o alumínio ele diminui a população bacteriana. Outra... Oi? Amor? Tá acabando. Então, assim, eu retiro a panela de alumínio, oriento, por exemplo, a trocar a desodorante de alumínio, oriento a retirada de triclosan, por exemplo, pasta de dente, se você usa pasta de dente com triclosan, coisas que são antibióticas. Então, o que vai alterar isso? O óleo de coco, ele não entra como óleo vegetal, tá? Por óleo vegetal... É importante explicar. Comum. Isso é uma dúvida muito comum. Por óleo vegetal, eu falo óleo de sementes que são extraídos de forma artificial, porque eles são muito ricos em ômega 6, que é eu tenho que ter uma relação, vai de 1 para 5, 1 para 6 de ômega 3 e ômega 6. Eu tenho que ter mais ômega 6 do que ômega 3. Só que hoje eu tenho uma relação de 1 para 30. Então, eu preciso reduzir urgente essa quantidade de ômega 3 e uma das coisas que eu faço é aumentar o aporte de ômega 3 no paciente. O ômega 3, inclusive, ele diminui fosfatase alcalina intestinal. Ele é extremamente benéfico para o intestino. É outra das coisas que é muito boa. Então, o óleo de coco, ele se difere do óleo de semente porque ele é saturado. O óleo da semente ele é polissaturado.
e é muito instável. Então, ele oxida com muita facilidade e esse ranço, que é essa oxidação, ela é extremamente maléfica. E o único óleo vegetal, né, assim, os óleos vegetais que são exceção, o óleo de coco, porque ele já é saturado, então ele não rança, e o óleo de oliva, por causa dos polifenóis. Ai, meu Deus, peraí que agora eu... Oi, Denise. Você tem quanto tempo, doutora? Você tem quanto tempo mais? Trabalho mandou peraí que agora eu... Olá. Posso fazer umas perguntas que a gente recebeu lá no perfil? Ficou até emocionada, né, Ana? Posso fazer esse... Ai, que bom. Então, deixa eu aproveitar o gancho aqui que você está cheia de energia para... Esse pessoal veio com carinho lá no nosso perfil, que é um perfil que é de todos vocês. Então, eu queria dar uma atenção para eles, que esse povo é 10, está sempre seguindo a gente. A Daisy, então, ela perguntou, quanto tempo leva em média o tratamento de desbiose? E acaba casando com que a Dani Copivini Parvo, como identificar, como tratar, acho que a gente abordou isso. Quanto tempo dura, então, mais ou menos, o tratamento da desbiose? Assim, se você levar em consideração a meia-vida da bactéria, né, que seria de 48, 72 horas, teoricamente você conseguiria, tipo, diminuir a população bacteriana em 72 horas nos casos menos. Porém, não é tão simples assim, porque não basta diminuir, a gente precisa repovoar. E é esse processo de repovoamento que demora mais. Fora que a maioria das vezes tem o leak gut envolvido. E esse leak gut é que é o difícil para poder consertar. Principalmente se você tiver lesão de vilosidade, você vai ter que fazer crescer vila, fazer crescer intestino novamente, né? Então, assim... Eu sou expert nisso, hein? O processo, então, assim, varia muito dependendo da gravidade, que pode ser até 2 anos, pode ser que a pessoa lute a vida inteira e precisa até, ou então precisa tomar medidas extremas, como, por exemplo, hoje a gente já tem o transplante fecal, hoje já se tem até uns estudos, gente, muito interessantes sobre terapia com eumintos, né, com vermes, worms. Ai, para diminuir adoro essas coisas. Então, assim, acaba que demora. Não é rápido, gente. Não é rápido. Às vezes a pessoa sente especialmente se a pessoa não muda a alimentação, né? Isso. Só que, assim, o problema é que a pessoa apresenta melhora do sintoma e vai melhorar, porém, ainda não vai ter reparado. Então, se ela voltar ao hábito anterior, ela vai retornar tudo da estaca zero. E você tem que ter em mente que não é um caminho linear, é um caminho que você pode ter umas recaídas por fatores externos, como, por exemplo, peguei uma infecção viral, baixei a imunidade, acabou tudo de novo. Então, assim, você pode ter desde pequenas recaídas para depois subir, pequenas recaídas para depois subir. Então, você não imagina que vai ser assim. E, gente, tem intolerâncias que a gente demora muito para diagnosticar. E hoje a gente sabe que nos casos assim que você tenta e não melhora muito, até condições pouco diagnosticadas, como, por exemplo, uma intolerância histamínica. A síndrome de ocupação inapropriada dos mastócitos. Então, assim, é difícil. Porque se a gente está acostumado com a medicina tradicional, que é esse antibiótico por 7 dias. 12 horas por 14 dias. Então, com 14 dias você está curado. E não é assim. É muita questão de feeling, de você sentir, de você fazer e de mudar, principalmente para a vida inteira. Né? Pois é. E uma pergunta que todo mundo sempre faz, até a Rosemary Pache, ela falou que fez tratamento com probiótico, com aquelas combinações diferentes. Eu mesmo já tomei, né?
série A, série B, série C, mas não melhor, pelo que eu entendi aqui, ela não melhorou, tem problema sério de constipação, né? Com certeza ainda tem um intestino com desbiose. O probiótico, Então, lembrando, com a isso aí a dieta gente tem, certa, tirando as porcarias. isso aí a gente tem que ver vários fatores. Por exemplo, quando você existe tipo um step by step, né? Um passo para você fazer um tratamento de intestino. Uhum, Primeiro você retira, depois você recoloca, né? Por exemplo, normalmente são pessoas que têm hipocloridria, e a hipocloridria, ela mantém o processo da desbiose ativo. Então, assim, se uhum, o estômago não tiver havendo produção de ácido clorídrico de forma adequada, então você pode entrar com o passo 3, que seria, por exemplo, o probiótico, porém não vai haver melhora dos sintomas ou vai haver uma melhora muito parcial dos sintomas. Então, assim, probiótico é uma coisa legal, porém tem a etapa em que ele entra no meio do processo. Então, assim, até uhum. se você tiver uma população bacteriana muito alterada, imagina que está super povoada a casa, você vai jogar mais gente dentro da casa. Ou então, se você tiver um processo fúngico associado e você entra com probiótico, ou até, por exemplo, kefir, né? É muito comum, por exemplo, pessoa que começou a fazer uso do kefir, dos fermentados e relata piora dos sintomas, ou você pensa em infecção fúngica, e hoje eu até penso também numa intolerância histamínica, uma dificuldade de fazer o clearance da histamina, porque os fermentados são riquíssimos na histamina. Pois é, só lembrando que você fez uma live com a Didi, que também é nossa colaboradora, né? Falando justamente sobre a intolerância histamínica, que a Didi ela sente isso na pele, então acho que deve. Será que a Didi gravou? Deve estar lá, senão a gente conversa com ela para disponibilizar aí para o pessoal, que é interessante, né? Mas, então, assim, doutora Ana, o que que a gente tem que fazer? O que eu percebi foi que quem tem SIBO, ou né, a síndrome de crescimento bacteriano ou fúngico, ou quem tem a desbiose, ou quem tem o leaky gut, né, que é o intestino vazado, quem tem uma doença celíaca que ainda não está totalmente, ainda não está 100%, parece que o tratamento é muito similar, né? É, porque assim, muitas coisas, na verdade, se sobrepõem, sabe? Os Uhum, sintomas se sobrepõem. Vai variar algum feeling, sabe? uhum. Algumas Um coisas que ajuste você... fino. Isso, ajuste fino. Então, esse ajuste fino, ele vem muito com a experiência, sabe? Uhum, Você, às vezes, olhar para o paciente e... O que eu costumo dizer é que se uma estratégia não está funcionando, não perder muito tempo, vamos seguir adiante, vamos mudar para a próxima uhum. estratégia. É. Mas as coisas, elas se sobrepõem muito. Se você pegar, por exemplo, o sintoma de por exemplo, um refluxo por hipercloridria ou um refluxo por hipocloridria, só pelo caso clínico, você às vezes tem dificuldade de definir o que está predominando, o excesso ou a falta do ácido. Entendeu? Então, Uhum. assim, os sintomas, eles se casam muito. Então, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, uma desbiose, uma intolerância, por exemplo, uma sensibilidade não celíaca ao glúten, podem os três ter o mesmo sintoma. E os três vão ter o mesmo Sim. tratamento. Entendeu? Então, assim, Então, por que que o pessoal está esperando para alterar a alimentação, né? Já que é a base de tudo. Porque, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque lá no grupo de celíacos, eu tenho um grupo de celíacos junto com outras moderadoras bem grande. E aí o pessoal tem vergonha de falar de cocô. E é uma coisa que o celíaco, tudo bem, é um tratamento, né? Tirar o glúten. Mas daí eles ficam nisso. Eu já sei, eu senti na pele que não basta retirar apenas o glúten, não, né? Tem que fazer não. toda uma alteração de Até estilo porque de você vida, tá? tem. Até porque você, por exemplo, você tem uma lesão intestinal e você precisa recuperar essa lesão intestinal. Então, É. não basta retirar o glúten.
você tem que retirar o glúten e repor, né? Repor as vitaminas, repor as carências nutricionais. Imagina, gente, você está fazendo o intestino crescer de novo, as vilosidades crescer de novo. Então, às vezes, retirar o agressor ele não vai ser o suficiente. É preciso ter aderência no estilo de vida. E lembrar que 2 noites mal dormidas já alteram a sua microbiota. Então, o vinho não tem glúten, mas o álcool não é amigo do intestino. Então, assim, não é só isso. A prática de exercício físico. Tem um artigo que eu estava lendo outro dia comparando o tratamento medicamentoso preconizado e o tratamento e a prática de exercício físico na melhora dos sintomas de pacientes com síndrome do intestino irritável, né? A dor. E a resposta foi a mesma. Olha, então, a resposta foi a mesma. Ou seja, vamos praticar exercício, vamos dormir, né? Vamos ter hábitos saudáveis, fazer o controle do estresse. É preciso fazer esse controle do estresse, porque o estresse ele também vai alterar. Então, assim, precisa ter uma aderência completa ao tratamento, né? Não é só toma esse remédio que vai tratar a sua microbiota. Muita gente trata desbiose ou SIBO com antibiótico. E isso pode ser até um tiro pela culatra, né? E falar sobre os sintomas, né? Falta 1 minuto? Ai, gente. Doutora Ana, então, o que eu vou pedir para você? Para a gente marcar outra live, porque tanta gente mandou pergunta e, nossa, é fantástico, porque a saúde intestinal é o princípio para a gente ter uma saúde geral, né? Queria agradecer demais, queria agradecer você a presença no nosso grupo, tem engrandecido muito a gente. E temos novidades no Saúde Ancestral. Fiquem ligados lá no nosso perfil de Saúde Ancestral, que não deu para ser lá. E na próxima será lá, né, Ana? Porque a gente vai rezar e vai dar certo. Nossa Senhora do Instagram, por favor, deixa a live ser lá. Vocês dois. Cacau, então, novembro, alimente, novidades no Saúde Ancestral. Quem não segue... tá todo mundo no perfil da Turana, então todo mundo segue a Turana. Quem não segue Saúde Ancestral, vai lá, galera, vai lá. Confundi tudo aqui hoje. Muito obrigada. E as presenças ilustres que tiveram aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo na minha casa hoje, gente. Obrigada mesmo por terem vindo.